Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 117. Título: Para isto. Porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro, primeira epístola de Pedro 2, 21. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos irmãos de jornada, hoje daremos seguimento ao estudo de O Livro dos Médiuns, O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Estamos na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 9, dos Lugares Assombrados. O item é o de número 132. As manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares são a origem da crença nos locais assombrados. Para melhor elucidar o tema, Kardec elencou 14 respostas dadas por espíritos às perguntas feitas a respeito. Hoje nós vamos tratar das perguntas de 1 a 7. Pergunta número 1. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas? A resposta dos espíritos:
Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se às coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. Pergunta número 2. Os espíritos errantes, ou seja, aqueles que, segundo a questão número 224 do Livro dos Espíritos, são os que aspiram a novo destino, ficam esperando no intervalo das encarnações, têm predileção por alguns lugares? A resposta: trata-se ainda do mesmo princípio. Os espíritos já desapegados das coisas terrenas preferem os lugares onde são amados. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Pergunta número 3. Desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também de que são maus espíritos? E a resposta: claro que não. Um espírito pode ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não acontece o mesmo entre os homens? Indagam os espíritos. Pergunta número 4. A crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas tem algum fundamento? E a resposta: não. Os espíritos vão a esses lugares como a toda parte, mas a imaginação é tocada pelo aspecto fúnebre de alguns lugares e atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. A subpergunta 4A. Entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamento dos espíritos, deve haver entre eles os que podem preferir a solidão. A resposta: por isso não respondi a pergunta de maneira absoluta. Disse que podem ir aos lugares abandonados como a toda parte. É evidente que os que se mantêm afastados é porque isso lhes satisfaz. Mas isso não quer dizer que as ruínas sejam forçosamente preferidas pelos espíritos, pois o certo é que eles se acham muito mais nas cidades e nos palácios do que no fundo dos bosques. Pergunta número 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual a origem da crença em lugares assombrados? A resposta: o fundo de verdade, nesse caso, é a manifestação dos espíritos em que o homem acreditou por instinto desde todos os tempos. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares fúnebres toca-lhe a imaginação e ele os povoa naturalmente como seres que considera sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é entretida pelas narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Aí cabe duas observações. Lá no Livro dos Espíritos, questão 522, tradução de Hermínio de Miranda, ele faz uma nota ao final do capítulo, mencionando que esse instinto aqui mencionado nessa resposta se refere não ao biológico, mas ao instinto espiritual, ou seja, a lembrança instintiva ou ideias intuitivas do mundo espiritual. E uma outra consideração interessante que a gente deve refletir, a mim parece, quanto a essa resposta, é que o problema psicológico da influência dos contos infantis, né, acentuada pelo espírito e a rejeição ao supersticioso e sobrenatural. Quer dizer, as nossas crianças, o que a gente está efetivamente passando para elas, né? Quer dizer,
essa crença no sobrenatural, esse misticismo, o receio sobre as coisas, é importante que a gente esclareça desde sempre aos espíritos que nos são dados em confiança para o nosso cuidado, seja na qualidade de pais, educadores, tios, avós, enfim, que não existe o sobrenatural, né? Que tudo que existe é natural. Porque se existisse o sobrenatural, ele seria contra a lei de Deus, que é perfeita, né? Então, tudo na natureza, tudo que existe é natural. Vamos para a questão, então, número 6. Os espíritos que se reúnem escolhem para isso dias e horas de sua predileção? E a resposta não. Os dias e as horas são usados pelo homem para controle do tempo, mas os espíritos não precisam disso e não se inquietam a esse respeito. Questão número 7. Qual a origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? E a resposta: a impressão produzida na imaginação pelo escuro e o silêncio. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. 7A, uma subpergunta. Se é assim, por que certos espíritos anunciam a sua chegada e a sua manifestação para aquela hora e em dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo? Resposta: são espíritos que se aproveitam da credulidade humana para se divertirem. É pela mesma razão que uns se dizem o diabo ou dão a si nomes infernais. Mostra-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Então, nós observamos com essas primeiras perguntas o quanto é importante nós acreditarmos em Deus, na sua misericórdia, né, no seu acompanhamento conosco o tempo todo, seja encarnados, sejam desencarnados, que o espírito não tem o controle, a preocupação com a hora, né, o tempo na erraticidade no mundo espiritual é totalmente diferente do nosso, que não existem dias especiais como sexta-feira 13, enfim, superstições genéricas, né, como olhar um gato preto ou passar por baixo de uma escada, que tudo isso são crendices, né? E que nós, enquanto espíritos, devemos acreditar em Deus, né? Que nós, enquanto espíritos, não devemos nos assombrar com essas coisas. Mesmo sabendo que todos somos médiuns, cada qual com a sua modalidade de mediunidade, mesmo aqueles que não são médiuns ostensivos, ou seja, que não têm mediunidade para a psicografia, para a psicofonia, nenhuma modalidade exterior, né, de mediunidade, nós temos a intuição. E com ela nos comunicamos com os espíritos desencarnados, nosso mentor espiritual, os nossos amigos de outras vidas, familiares, também aqueles que não nos querem bem, por algum motivo do passado ou do presente. Então é importante que nós busquemos sempre estar em oração, é importante que a gente lembre sempre de estar buscando uma boa sintonia. Se houver um barulho que nos pareça estranho, que a gente primeiro verifique se tem alguma janela aberta, se tem alguma porta aberta, porque a princípio são situações absolutamente naturais, né? Sem nenhuma manifestação espiritual. É claro que ela pode haver sim também, mas ainda que haja, que nós tenhamos a fé, que nós possamos orar por aquele irmão que eventualmente esteja no local que nós estamos, para que ele possa ser encaminhado, né, ao esclarecimento, a uma casa espiritual, uma casa espírita como a nossa, o Grupo Espírita Francisco de Assis, por exemplo, que nas reuniões de esclarecimento mediúnico ele possa perceber que já não se encontra mais aqui no mundo material como nós, que possa seguir a sua jornada, né, de aprendizado, de evolução, como todos nós, né, assim sem medo, sem receios, enfim.
E dessa forma nós encerramos mais um momento de estudo, né? Pedindo a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos esclareça, né? Que nós possamos ter a serenidade daquele que sabe que quem está no leme é o nosso Pai e que todo mal sempre passa, né? Tudo passa, só vai permanecer o bem e o amor, né? Que todos possamos ficar envolvidos então nesse sentimento